paz seja convosco, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Com muita alegria que iniciamos esta quarta geração Gileade, da Igreja Quadrangular Alpes Portal, da cidade de Cajamar, São Paulo, Ministério da Pastora Neide e do Pastor Edson. Como que vocês estão? Bom, antes de iniciar esta palavra, a nossa conversa desta noite, vamos consagrar esta célula ao Senhor Jesus? Vamos? Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, em nome de Jesus, eu clamo pelo sangue de Jesus, a Tua presença, meu Deus, sobre esta célula, que o Senhor venha trazer avivamento nesta célula, que o Senhor venha... Meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, envolver a todos que têm acompanhado, envolver a seu lar, a sua casa, a sua família, a vida deles, que o Senhor venha trazer um avivamento, um despertar, que nesta noite, meu Deus, sobre o tema voltado para o bom pastor que é Jesus, o Senhor venha nos despertar, nos ensinar sobre esta palavra, sobre Cristo, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço, crendo na tua resposta. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Glória a Deus, meus amados. Bom, todos sejam bem-vindos nesta noite, na nossa célula Gileade online. E o tema desta noite é Eu vim para que tenham vida. É o tema que o Espírito Santo colocou no coração da pastora Neide, do pastor Edson, o tema que foi pregado no domingo. Inclusive, eu deixo o convite para você que é da cidade de Cajamar, das redondezas, Cajamar, Jundiaí, Santana de Parnaíba, regiões que são próximas a Cajamar, seja bem-vindo. Toda quarta-feira nós temos cultos às 16 e às 19 horas. Não se preocupe, está sendo limitado o número de pessoas. Tem um álcool gel para higienização das mãos. Tem um termômetro na entrada, fica o diácono com o termômetro. Então tem toda aquela preocupação, aquela segurança que está seguindo, dentro dos limites que está sendo propostos para a gente, melhor dizendo. Então, eu deixo o convite para você. Fica ali no bairro do Portal, na rua Eucalipto, número 856. O ponto de referência é o McDonald's. Tem aqui o McDonald's, do outro lado tem uma ladeirinha assim, que é da região do Portal. E aí uma entrada, a terceira entrada à direita. Eu deixo o convite para vocês. Todo domingo está acontecendo nossos cultos, ou então você pode acompanhar online na nossa igreja Quadrangular Alpes Portal no YouTube, tá bom? Deixa esse convite, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Mas vamos lá para a nossa palavra, para o nosso encontro desta noite. Bom, então vou repetir novamente o tema. Eu vim para que tenham vida. Quem é que veio para que a gente tenha vida, hein? Quem é que deu a vida, o único que deu a vida por nós, que foi um sacrifício perfeito e não precisa mais de outro sacrifício, porque Cristo deu a vida, Ele mesmo se deu por nós, para que a gente siga o exemplo dele, viva uma vida conforme a palavra dele nos ensina, mas ele já se deu por nós, porque o que estava proposto para a gente era a morte, porque uma vida de pecados na nossa natureza é pecaminosa, a nossa carne tende para o pecado. Então o Senhor, ele se fez maldição por nós, ele morreu numa morte de cruz que representava maldito, ele se fez maldição por nós, ele deu a vida dele para que nós pudéssemos ter comunhão com ele, para que a gente pudesse ir ao Pai diretamente, sem interferências. E ele hoje é aquele que intercede por nós, ao lado de Deus. Então, esse que veio para dar vida por nós é o Senhor Jesus.
E aqui o versículo base, né, o desta noite, está lá no livro de João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 10, que diz o seguinte: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Bem, quando eu estava meditando nesta palavra para hoje, o Senhor pedindo a direção do Espírito Santo do que falar, e aí o Espírito Santo me fez a seguinte pergunta: quem é Jesus para você? Aí eu respirei fundo e comecei a meditar na minha vida, de onde o Senhor Jesus me tirou, de onde ele me tirou, ele me resgatou da situação que eu me encontrava e a vida que eu tenho hoje. Eu comecei a meditar. Eu poderia ser hoje se eu não tivesse aceito esse convite de Cristo e me entregue a minha vida nas mãos dele. Fiquei meditando quem eu poderia ser hoje, como que eu estaria se o Senhor Jesus não tivesse misericórdia de mim e me tirado, e me chamado para Ele, e me escolhido para viver para Ele. Então, diante dessa pergunta que o Espírito Santo fez para mim, eu a faço para você também. Porque primeiro o estreito vem para mim, depois eu compartilho com você. O estreito vai para aí. Mas é maravilhoso, é um estreito que ele vem com aprendizado, é um estreito que vem com mudança, que vem com crescimento, porque quando as coisas são de Deus, ela não vem para nos empurrar para trás, ela não vem para nos empurrar para o buraco, não, ela tem um propósito. Qual é o propósito? De nos aproximar mais ainda do nosso Pai, do nosso Criador, do único, do nosso Deus. E aí, então, eu te faço a pergunta: quem é Jesus para você? Você já parou para meditar nisso? Quem é Jesus para você? Você já parou para se perguntar onde você estaria hoje se você não tivesse colocado sua vida nas mãos de Jesus? Você já parou para pensar o seu estado real que seria hoje se não fosse Cristo na sua vida, se não fosse o bom pastor? O Senhor Jesus ter dado a vida e você ter tomado posse desse sacrifício dele na cruz, aceitado para você e entregue a sua vida para ele. Você já parou para meditar? Se não, eu convido você esta noite, durante toda essa live, a meditar nisso. Se não, antes de dormir, ao colocar sua cabeça no travesseiro, meditar. Aonde você estaria esta noite? Quem você seria hoje, nesta noite, se não fosse Jesus na sua vida? Bom, eu fiquei me perguntando isso, martelando na minha cabeça, e eu entendi. Senhor, quem é Jesus para mim? Espírito Santo, quem é Jesus para mim? E eu fiquei meditando, eu disse, bom, se não fosse Jesus na minha vida, com o vazio que eu vivia no meu coração, eu estaria uma pessoa hoje profundamente depressiva e não consegui ter noção aonde eu estaria, como eu estaria, mas eu tive a plena noção de onde Deus me tirou. E do jeito que eu estava, não importa as circunstâncias, se estavam boas, se estavam ruins, porque quando você não está bem dentro de você, o exterior pode estar o que for, porque nada vai prestar para você. Nada vai parecer algo que você está sempre buscando um negócio que nada te satisfaz, nada te enche, nada te preenche, parece que nada presta, por mais que alguém faça algo para trazer alegria, mas não serve, porque o seu coração nunca está bem, nunca está satisfeito. É um negócio que é uma inquietação, que uma vez, não sei se você se recorda, quem tem acompanhado aqui a nossa live constantemente vai lembrar. Acredito que no mês passado foi pregado sobre a inquietação, quando a gente não está totalmente
enxertado em Cristo, se a gente não tiver totalmente enxertado em Cristo, com raízes na palavra de Deus, agarrado a Ele, o nosso coração acaba ficando com uma inquietação dentro de nós. É que eu não lembro aonde está isso na Bíblia. Foi até no Velho Testamento que estava sendo falado sobre isso. Acaba ficando nessa inquietação dentro de nós. Por quê? Porque o nosso espírito, a nossa natureza, a nossa carne, ela é pecaminosa, ela tende para o pecado, mas o nosso espírito aponta para Jesus, ele tende para Jesus. Então é uma briga intensa da carne e do espírito, e vai vencer quem eu estou alimentando mais. E nessa situação, se eu estiver alimentando mais a minha carne, afastado de Deus, afastado do caminho do Senhor, desviada mesmo, ou dentro da igreja, mas está afastado, não está totalmente agarrada a Cristo, ou nunca teve uma vida com Jesus, mas ainda assim, em qualquer uma dessas situações, a nossa carne vai estar aquela inquietação, aquela coisa que nada, você olha, não dá brilho no olhar, nossa, passou a alegria, acabou, eu preciso de algo, aí eu fico nas tentativas, e nada me supera, nada me agrada. O que é isso, senão a tua natureza gritando por socorro? O que é isso, senão a tua natureza dizendo, isso só vai ser preenchido por Jesus, porque eu preciso dele, porque eu dependo dele, porque a sua essência é ligada ao Pai. Foi ele que soprou o espírito de vida dele dentro de você, senão você não teria vida em você, porque a vida vem de Deus, é ele que sopra o espírito de vida em nós. Lá em Gênesis fala isso, como foi que ele criou Adão, o primeiro homem. E isso não é diferente conosco, não se iluda, foi só com Adão, não foi comigo. Não, foi com todos nós. Somos todos criaturas de Deus, E somos filhos quando a gente se entrega a Jesus e decide ser guiado pelo Espírito Santo e aceita o sacrifício de Cristo na cruz. Toma para si, então nos tornamos filhos, nascemos dele, do Senhor Jesus, somos nascidos de Deus, filhos do Deus Altíssimo. Então, eu falei isso para explicar como que eu estaria se não fosse Jesus na minha vida, porque a ânsia que eu tinha de parecer que às vezes eu falava assim, não, eu preciso de uma pílula da alegria. Se existisse essa pílula da alegria, porque nada trazia alegria na minha vida, nada. Não adiantava o que minha mãe fizesse, que meus pais fizessem, não trazia alegria, não trazia. Então eu imagino na situação que eu estava caminhando hoje, se não fosse Jesus na minha vida, eu estava totalmente perdida. Não sei em que sentido vem na sua cabeça, mas no meu é em todos os sentidos, porque eu estava buscando. Eu estava tentando tudo, eu estava buscando tudo. Eu só não fui para as drogas. Acredito que poderia ser o próximo passo, mas eu estava tentando tudo, porque busco o Senhor Jesus, sou evangélica desde os meus 12 anos, mas teve um período que eu me afastei, me esfriei na fé, me envolvi, dei mais valor a outras coisas que não eram Jesus, me ocupei demais o meu tempo com buscando recursos externos para a minha vida e deixei Jesus de lado. E quando a gente faz isso, a gente fica cego, a gente perde a visão. O diabo torna logo de nos cegar, que é uma das coisas, que é a introdução até desse nosso esboço que a pastora colocou aqui, que fala o seguinte: essas palavras foram ditas depois, essas palavras que a gente leu aqui do versículo 10, do capítulo 10 de João. Essas palavras foram ditas depois de Jesus ter falado sobre a cegueira espiritual, dizendo que veio ao mundo para que os cegos vejam e os que dizem ver se tornem cegos, cegos por não compreenderem tudo o que já estavam posto e que apontava para o Messias. Porque essa cegueira, se não for, é o diabo que nos cega. O inimigo, ele nos cega. A ponto, você já parou para perceber que tem pessoas que
tem tudo para vencer, que a gente fala de Jesus e você fica assim, poxa, essa pessoa parece que não tá vendo a vida que ela tá levando, o que Jesus pode dar, parece que ela tá cega. Meus amados, orem por essa pessoa. Se puder fazer jejum, jejue, porque isso é um inimigo que tá cegando. Não fique com raiva, não fique com ódio. Interceda por essa vida, porque ela tá cega como um dia talvez você esteve, como um dia eu estive. Você está entendendo? Como um dia eu estive. E então, a partir do momento que eu me voltei para Jesus e me agarrei a Ele, me lancei por completo, sem deixar reservas, me lancei por completo nas mãos dele. Então, Ele supriu o vazio da minha alma. Ele supriu o meu ser, o buraco que havia dentro de mim que doía. Não sei se você já parou para perceber, não sei se você também já passou essa situação, porque é algo que é pior do que uma dor física. A dor espiritual, misericórdia, é pior do que uma dor física. É horrível, gente. Então, quando o Espírito Santo me fez essa pergunta, quem é Jesus para você? Eu disse assim, Senhor, Jesus é aquele que me deu uma família. Jesus é aquele que me fez, que supriu a dor, que matou a dor da minha alma. Jesus é aquele que supriu o vazio, o buraco, ele preencheu, ele entrou, ele tampou, ele entrou, ele ocupou, que é do meu ser. Jesus é aquele que me fez uma esposa, que me fez mãe, que cumpriu a promessa na minha vida de um dia que de eu ser mãe, teve misericórdia de mim e me permitiu quando eu não queria ser mãe. Ele trabalhou primeiro no meu coração, fez surgir o desejo de ser mãe, porque Deus, ele é educado. Deus, ele não invade. O ladrão é que chega invadindo. O ladrão é aquela pessoa que ele não entra pela porta, ele entra pela janela, ele invade, ele não pede licença, ele entra acabando com tudo, roubando teu senso de justiça, roubando teu senso de honestidade, roubando teu senso de vida, roubando teu discernimento do certo e do errado. Isso é o diabo faz, acaba destruindo a tua vida. Quando ele não te mata diretamente, como a pastora falou no culto no domingo, ele vai te destruindo aos poucos. Ele não tem pressa, ele vai te acabando aos poucos. Ele rouba de você o desejo de você, de algo que Deus tem para você, então ele te rouba, acabando te deixando de uma pessoa desiludida. O futuro, o que eu espero do futuro? Você perde a esperança, você perde o prazer de viver, você perde o que esperar, você perde a tua identidade. E o que é pior na vida é a pessoa perder a identidade. Então é isso que o diabo entra roubando. Isso quer dizer que ele não vai... Isso, ele roubando a tua identidade, ele já te matou por dentro. Você não... É simplesmente um sepulcro caiado. Você tá entendendo? Que tá vivendo, aparência de que vive, mas por dentro tá morto. E quantas pessoas no mundo de hoje, gente, se encontram nesse estado? Quantas pessoas você conhece que você vê, nossa, meu Deus, chega, dói na gente. Que situação, tá escrava do diabo, vivendo na prostituição, vive com vários homens, com várias mulheres, hoje é de um, amanhã é de outro, vive numa situação que tem que expor o corpo para alcançar alguém, para alcançar algum tipo de benefício, vive numa situação de uma bebedice, se dada ao álcool, numa situação se dada às drogas, a luxúria, que vai para uma balada hoje, no outro dia tá em outra, buscando uma satisfação, e você pergunta, eu tô bem, eu estou ótima. Ela engana a si mesma e acha que tá enganando os outros. Eu tô bem, eu estou ótima. E se você tentar falar qualquer coisa, é até grossa com você. É isso, porque tá escrava do diabo. O diabo roubou o melhor dela para... Ele não pode atingir Deus. Quem que ele vai atingir? Em quem o Senhor mais ama. Os seres humanos, nós, eu e você. Então ele vai com tudo para tentar atacar Deus. Ele vai com tudo, atingindo, roubando a pessoa, escravizando, colocando ela nas piores humilhações da vida.
Você está entendendo? Nas piores humilhações. E Deus tem tanto propósito de vida para aquela pessoa. Desenhou algo dentro ainda quando ela estava no ventre da mãe dela. Antes dela pensar em ser alguém. Deus já desenhou vários propósitos, escreveu. E Deus querendo que ela viva. E como existe o livre-arbítrio. E Deus é um gentleman. Ele é tão educado, tão respeituoso assim. Ele nos respeita, porque ele é amoroso, ele é forte, ele é justiça, ele é poderoso, mas ele é amor. Ele é amor, né? E eu tava conversando com uma pessoa essa semana e ela falou assim: Deus não é carrasco, Mila. Deus não é carrasco. Existe, né, o livre-arbítrio. Ele tem um propósito para nós, mas ele primeiro vai trabalhar no teu coração para que desperte o desejo em você de querer aquele propósito. É por isso que é dito sempre pra gente, nossa, quando você fala, poxa, eu queria tanto ser uma pessoa, conquistar aquilo, ser algum sonho que você tenha e a pessoa fala para você, não sei se já chegaram, você vê isso aqui é porque ele quer te dar. Se tiver de acordo com a palavra de Deus, aquilo ali é um propósito do Senhor na sua vida. Se você se entregar mais a Deus, buscar mais e procurar viver como Deus quer, aquilo ali vai ser questão de tempo para acontecer na sua vida. E assim foi comigo. Quando eu casei, já casei certo. Eu não quero ter certo porque eu tinha outros propósitos para a minha vida e eu dizia, estava certo com meu marido, eu não vou ter filhos, eu não quero ter filhos porque eu acho lindo tudo mais para os outros, não para mim. Até então que Deus deu a promessa e falou na frente de todos no altar, você vai ser mãe de um menino, e falou até o nome e falou tudo. Me pegou de surpresa e eu disse, todo mundo na igreja sabia que eu não queria ser mãe porque eu batia de frente meu posicionamento. Então todo mundo ficou surpreso olhando para minha cara e eu com a cara de tacho ali no altar perante a igreja cheia. Então aquilo, aí eu disse, voltei para casa e disse, por isso que a importância de você conhecer o Deus que você serve, de conhecer o Deus que te criou, porque quando eu soube disso, eu não me revoltei com Deus. Eu não disse, não, Deus, isso, eu não me revoltei, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o meu Deus, eu tenho intimidade com Ele, e isso é para você também. E Deus quer te dar intimidade, Deus quer se revelar cada vez mais para você. Então, eu sabendo o Deus que eu tenho, o meu Pai, eu disse, bom, eu sei quem é Deus. Então, se Deus quer que eu seja mãe, Ele não faz nada forçado, porque Ele é muito educado. Então, Ele primeiro vai trabalhar no meu coração, despertando o desejo de eu ser mãe. E depois que ele despertar o desejo, aí eu creio que eu vou engravidar. Então foi cerca de 2 anos para ele trabalhar meu coração e despertar o desejo. A ponto que em 2 anos eu estava dizendo, Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, mas eu quis dizer, entendeu, né? Deus, por favor, me faz ser mãe. Me faz ser mãe. Eu estava indo até para Ana, para a palavra de Deus lá, para Samuel, para Ana. Clamar a Deus para ser mãe, para minha situação, para você ver como que Deus faz. Deus, ele não te rouba. Deus, ele não te força. Deus, ele não te obriga. Ele trabalha primeiro no seu coração o desejo de querer ser aquilo que ele tem para você antes mesmo de você nascer. Mas aí vem o diabo, se você não estivesse buscando a Deus, intimidade, em comunhão com ele, roubar o propósito que ele tem para sua vida, te afastar do teu propósito, da tua missão de vida. Ou ele te afasta com a luxúria deste mundo, com as facilidades deste mundo, ou ele te afasta com ocupações, com tarefas. Aí você fica, nossa, eu tô tão ocupada, e coisas que não são pecaminosas, né? Porque o diabo, ele é inteligente, gente. Ele é estrategista, ele é inteligente. Ele não vai te ocupar com coisas que ele sabe que você não vai dar mínima, que você vai perceber de cara. Ele vai te ocupar com coisas que são totalmente possíveis, que você fala, você olha e diz assim, isso é de Deus. Nossa, até fala assim, é de Deus, né? A gente tem coisas que a gente até fala, nossa, é de Deus. E depois a gente percebe, se a gente não vigiar, que não era de Deus, era um engano, um laço do diabo. Você tá entendendo? E então, ele te ocupa.
com coisas que são boas, agradáveis à tua vista, agradáveis à tua carne, que você acha, nossa, é uma maravilha. Não, isso aqui não tem pecado. Até usa às vezes até a Bíblia, né? Tem coisas que às vezes são certas, que são lícitas, com ocupações mesmo, que talvez você está cheio de ocupações no seu trabalho, ou na sua igreja, você está tão assim, nossa, eu tenho que fazer isso. Esquece da família, esquece da comunhão com Deus. Nossa, eu cheguei, estou tão cansado, porque eu trabalhei tanto hoje na igreja, na obra de Deus, eu trabalhei tanto hoje num trabalho, assim, no meu serviço, num trabalho. Eu tô cansada, Deus. Amanhã eu oro, tá bom? Amanhã eu vou chegar mais tranquila, descansada, eu oro. Ou então de manhã eu oro. Aí acordo em cima da hora. Deus, de noite, Deus, eu tô correndo porque eu vou chegar atrasada e eu não posso chegar atrasada. Mas pode ficar sem falar com Deus, né? A gente, só a misericórdia de Deus, que existe a misericórdia de Deus. E aí chega de noite, é de novo. Vai aquele e fica cego, se perde. Aí o diabo vai te cegando, vai te cegando. Quando você vê, você perdeu a comunhão com Deus, você perdeu a intimidade, já não tem mais força para buscar. E é tão simples, mas ela pode ser algo tão difícil fazer uma oração se quando a gente está frio na fé, distante do Pai, desligado da fiação, orar, que é algo tão simples que eu digo assim, meu Deus, como é tão simples depois que eu oro, né? Que eu tô bem e tal. Mas depois, quando eu tô longe, tô fria, quando eu tava assim, eu estava assim, e aí eu dizia assim, algo simples, algo tranquilo, meu Deus, por que é custoso para mim dobrar o joelho e orar? Eu ficava assim, eu ficava meditando, eu ficava em mim mesma de um negócio simples e era pesado, difícil, eu não conseguia orar. Eu não sei se você já passou por isso, eu não sei se você está passando por isso, se você está ficando com isso, se nunca passou. Amém, glória a Deus, fico alerta. Eu costumo dizer, quando eu sonho certas coisas, eu oro e repreendo, eu creio que Deus desfez, eu digo sempre pro meu marido, mas fica a advertência para eu ficar vigilante, para eu ficar ligada. Aqui, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, fala o seguinte. Eu quero ler para vocês a partir capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 7. Você vai entender porque que eu estou lendo a partir do versículo 7. Fala o seguinte: lançando vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que mesmo que as aflições, que as mesmas entre os vossos irmãos no mundo. Você entendeu o que foi dito aqui? Foi lido. O que quer dizer? A ansiedade, essas ocupações, nada mais é que são ansiedades em fazer. Ansioso, termina uma tarefa e fica você acorda parecendo que você já está atrasado, com um senso de atraso. Eu estou atrasado porque eu perdi algo, eu deixei de fazer. Você já acorda, tudo hoje é uma correria, tudo hoje é uma agilidade. Você já acorda com esse sentimento, eu estou atrasado. Sentar, você já acorda com esse sentimento. Por quê? Porque o mundo está vivendo num nível de ansiedade muito grande. A facilidade para tudo é tamanha que ele anseia em fazer várias coisas e acaba se ocupando demais para muitas coisas, não percebendo que só uma coisa, como a palavra de Deus fala, nos basta, que é buscar o reino de Deus. Coisas serão acrescentadas na nossa vida. Você está entendendo? Se eu buscar o reino de Deus, as demais coisas, se eu tirar o meu momento para ter o meu devocional de manhã, o meu dia vai fluir super bem. Fazer as minhas declarações, a minha meditação na palavra, pedindo a direção, Espírito Santo, me dá estratégia, me dá a direção para o meu dia de hoje, para eu saber como me proceder, para que eu dê bom testemunho, não envergonhe o teu nome. Você está entendendo? E aí, se eu lançar minha ansiedade nas mãos dele e parar para meditar, como a pergunta que o Espírito Santo me fez, quem é Jesus para você? Eu vou perceber, nossa, Jesus é tudo na minha vida.
Olha o que ele me deu, olha o que ele fez quando eu não merecia. E ainda que ele não tivesse feito nada disso, só ele ter dado a vida por mim, a salvação, e não ir para o inferno, para a morte eterna e viver eternamente longe dele, que para mim eu costumo dizer, Senhor, o pior não é o inferno. Além do inferno ser, né, a gente já imagina, horrível. Eu disse, Jesus, o pior do inferno, o pior mesmo do inferno, não são as coisas que acontecem lá. O pior do inferno é viver sem a presença do Espírito Santo. É saber que nunca mais eu vou poder. Não vai existir nem esperança. Não vai existir nem esperança, né? Porque quando há vida, a esperança que a Bíblia diz. Mas eu falo para Deus, Senhor, o pior do inferno é eu saber que eu nunca mais vou ver Jesus. Nunca mais eu vou conversar com Ele, ter comunhão com Ele, ter a minha vida de conversar com Ele, de falar as minhas coisas. Quem é que vai conversar comigo? Quem é que vai trabalhar em meu coração? Quem que vai estar comigo dizendo, eu tô aqui, eu tô te protegendo, eu tô guardando você e os seus? Quem é? Quem é que vai me amar em primeiro lugar, acima de tudo, me envolver nesse amor tão profundo que a ponto de nos constranger? Imagina ficar sem isso. É pior do que o inferno, saber que nunca tem comunhão com o Espírito Santo. Gente, vamos acordar. Porque a coisa é séria, o Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando. Estamos nos princípios das dores. É como eu estava conversando com a minha tia hoje. E ela estava conversando, falando para mim. É como... Ela falou para mim, tia Daia, de parto que está para dar à luz. Como é que as contrações começam? Não começam aquelas pontadas, aquela coisinha que incomoda, que é chato, que dói, aí vai aumentando aos poucos, a ponto de não aguentar mais, né, da situação. Eu mesmo que passei 2 dias sentindo dores de parto no hospital, meu marido de prova, terrível. Nossa, meu Deus, parecia que ia morrer, mas quando eu vi o meu filho, passou tudo, esqueci num segundo da dor. Mas essas dores... a gente vai esquecer quando Jesus voltar, quando Jesus nos arrebatar. Se eu estiver firmada na rocha, se eu estiver vivendo conforme a palavra de Deus, com a minha vida, conforme a palavra de Deus, sem um inimigo, sem raposinhas, sem brechas na minha vida. Aí sim, esse parto, quando esse filho nascer, que é a presença de Deus, a glória de Deus, eu ser arrebatada, aí sim, eu vou esquecer tudo, em um segundo, vou esquecer tudo, não, nem lembro mais, esquecer tudo em um segundo, só vai ser sorriso, alegria, mas e para quem ficar? Eu não posso pensar só em mim, eu não posso eu não posso fazer isso comigo e com o amor de quem me resgatou, que é Jesus, com o meu bom pastor. Eu não posso fazer isso, porque existem pessoas ao meu redor que eu não tenho como negar. Eu não sou cega pelo inimigo, porque eu não vivo nas mãos do inimigo. Eu vivo com Cristo. Então os meus olhos, a minha visão está aberta. Então eu estou vendo sim quem está sofrendo ao meu redor. E eu não posso, a ponto de querer só buscar para mim e não buscar para aquela pessoa, aquele meu irmão, aquela minha irmã que está ali sofrendo na escravidão. Nem que seja, se eu não tenho como dar uma palavra, eu posso clamar, eu posso interceder, porque a oração tem poder. Eu costumo dizer, e eu já falei aqui mais de 2 vezes pra gente, para nós, ela entra onde mãos de homens não entram. Ela move corações que possam ser os piores, de mais duros dessa terra, porque a oração é o Espírito Santo, quando você ora, indo lá te respondendo. E o Espírito Santo tem todo o poder sobre a terra e sobre o céu. É Deus, ele é Deus. Então, meus amados, se você não pode fazer nada, Mila, aquela pessoa está assim, eu não posso fazer nada porque ela não me pediu ajuda, e ainda que peça, eu não tenho capacidade para ajudar ela, eu percebo que eu não tenho condições. Então, ora por essa pessoa, ora para que Deus entre na vida dessa pessoa, ora para que Deus abra os olhos dela, para que Deus coloque pessoas capacitadas no caminho dela, para que ajude ela em oração para repreender o mal. Ora para que Deus trabalhe no coração dela, quebrantando, que Deus tenha misericórdia dela, que Deus envie anjos,
Porque existem pessoas, meus amados, que estão no mundo, mas são livradas da morte por causa da oração de um justo. Você lembra de Abraão, né? Você lembra de Jó, de Ló, melhor dizendo? Então, meus amados, vamos buscar pelas nossas vidas e pela vida do nosso próximo. Vamos querer nos salvar em Cristo Jesus, que é aquele que pode salvar, e vamos orar para que outros sejam salvos, porque, como eu falei, estamos no princípio das dores. As dores, ela tende a piorar, aumentar de uma mulher de paz. O grande dia, o dia tão esperado, o momento esperado, o momento que as trombetas soarão anunciando a volta do nosso Cristo. Seremos arrebatados. Mas eu preciso me preparar para esse grande dia. Mas eu não estou dizendo, vou me preparar, eu vou ficar com medo. Aí vou preparar e ficar com medo, fica aquela pessoa doida, desesperada. Não é isso. Não é isso. Se preparar para a volta de Jesus não é ficar doida, não é ficar desesperada. Porque quando você está fazendo uma comparação, quando você está vivendo um problema na sua vida e você tá aquele problema terrível, que tá quase te roubando a tua alegria. Mas se eu busco Jesus, eu fico sorrindo de verdade, eu consigo dormir em meio àquele problemão que uma pessoa que não tem Jesus entra até num tarja preta. E aí eles olham e dizem que sabe da situação, falando, não acredito, como é que essa pessoa consegue dar risada, consegue dormir? E aí você entra com seu bom testemunho, porque eu tenho Jesus. Se não fosse ele, meu amado, na minha vida, eu teria sido sucumbida nesse problema. Mas eu tenho Jesus e eu creio que ele vai ser resolvido pela misericórdia de Deus. Então é a mesma coisa, viver nesse princípio de dores, viver nessa situação onde a atualidade, onde o mundo está mostrando para onde ele está caminhando, é viver se preparando, é viver buscando, firmando, vigilante o tempo todo, como eu acabei de ler aqui. Vigilante, resistindo firme na fé, mas sem perder o brilho da esperança, sem perder o brilho no olhar, sem perder a alegria de Cristo, a alegria da salvação no nosso sorriso, no nosso coração, porque essa alegria que aformoseia o rosto, não é botox, não é nada disso, é Jesus, a alegria de Cristo que vai trazer formosura para o nosso semblante. Porque você já viu aquela pessoa que enche um monte de coisa, não é errado, não é pecado, mas para você perceber, você vê tanta gente que enche, mas a vida dela tá tão infeliz, longe de Jesus, você fica, meu Deus, a pessoa tá fazendo tanta coisa, não é pra tá linda, bonitona, gata, e tá só misericórdia, Senhor, parecendo que não tá fazendo nada, parecendo que tá fazendo tratamento para ficar mais feio. Pois é. Por quê? Porque a única coisa que pode trazer alegria de verdade e embelezar o nosso rosto é Jesus, é a alegria de Jesus, é um coração que Provérbios fala, alegre, traz formosura para o seu rosto. Você está entendendo? Traz formosura para o seu rosto. Não estou falando que isso é pecado, não estou condenando, criticando, falando mal. Estou fazendo uma comparação para que você possa entender a realidade, a verdade. Você está entendendo? Pois bem, meus amados, e para finalizar, dizer o seguinte, né? Porque nós somos sacerdotes e o sumo sacerdote é Jesus, ele é o sumo sacerdote. Nós somos sacerdotes da nossa casa, do local que o Senhor nos coloca para darmos bons testemunhos. E como é que Pedro nos ensina como conquistar, lutar por a conversão daquelas pessoas ao nosso redor? Como é que eu vou ganhar pessoas ao meu redor, na minha casa, na rua, no meu trabalho, onde eu for? Como? Pedro nos orienta, dizendo o seguinte: apacentai o rebanho de Deus, lá em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 2, fala o seguinte: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. Não é por força, obrigando ninguém. Vai jejuar, vai para a igreja. Hoje você vai para a igreja. Não vamos usar de sabedoria. A gente não vai forçar ninguém, vai obrigar ninguém. Não. Olha aqui como que a gente vai fazer. Não é por força, mas voluntariamente. Amados. Nem por ganância, né?
querendo que a pessoa se converta por objetivos próprios. Objetivos próprios, eu quero que ele se converta para ele ficar uma pessoa boa e daí eu me aproveitar da situação, ele não vai mais encher o meu saco. Existe isso. Não é maluquice, não. Existe. Já ouvi falar, gente. E você sabe que a realidade aí afora é algo desse tipo mesmo. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, ou seja, disposto sempre a lutar em oração, em jejum, pagar o preço mesmo para aquela pessoa. É pagar o preço, gente, pelas pessoas que estão ao nosso redor. E nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Isso aqui eu entendo que é nem se achando, né? Se achando o santão. Não, sempre sabendo, como a palavra de Deus diz, cuidado, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você tá entendendo? É por isso que eu tenho que não tem que estar sempre em constante oração, porque o inimigo, ele é astuto, por isso que eu tenho que estar, eu e você, em constante oração, para que a gente não dê brecha, porque o inimigo, para ele passar rasteira, ele não pensa duas vezes, é uma pequenininha que ele se aproveita, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível glória, coroa de glória. Você tá entendendo? Então, e essa incorruptível coroa de glória, que é a nossa esperança maior do porvir, que é a nossa maior alegria, que é aquela coisa que você luta para manter diariamente a sua salvação e você quer que o seu próximo também compartilhar com o seu próximo dessa alegria, assim como você vê uma informação na internet, alguma palavra forte, você lembra, ai, preciso mandar essa palavra aqui para fulano, olha, vai alimentar ele. E você serve para você, nossa, que palavra forte, aí você sai compartilhando. É a mesma coisa, mente de abundância. Quando você tem uma mente de abundância, você não quer a salvação de Cristo somente para você. Você quer que a salvação de Cristo alcance a tua vizinhança, alcance o teu lar, alcance as pessoas do seu trabalho, porém com sabedoria. Com sabedoria, como a palavra de Deus manda, dando bom testemunho, mas você não fica guardado só para você. Porque uma luz, não adianta você debaixo da cama, porque ela resplandece. O seu bom testemunho, sem palavras, vai ganhar muita gente ao seu redor. Você crê nisso? Tome posse desta palavra esta noite, porque Deus quer te pastora, pastor de Deus, do rebanho que ele colocou aí nas suas mãos. A sua família, as pessoas no seu trabalho, são ovelhas, são um rebanho que Cristo está confiando em você. Porque Deus nos coloca um propósito, não é nos colocar por simples colocar. Não, tudo tem um propósito com Deus. Tudo tem um propósito. A sua vida, o seu nascimento foi com propósito. Então tome posse dele. Busque em Cristo a sua identidade. Viva ela com o Espírito Santo em nome de Jesus. Tá bom, meus amados? Que Deus, nesta noite, venha trabalhar isso profundamente no seu coração. Que você possa meditar quem é Jesus para você. De onde Jesus tirou você. Do poço ou do lamaçal, quer seja que ele tirou para você. De onde, o que ele te colocou, o que ele te confiou para sua vida. O que Deus, com a misericórdia dele te deu? Se não fosse a misericórdia dele, você teria hoje a família que você tem? Cônjuge que você tem? Se não fosse Jesus, você teria como você tem hoje? Medite sobre isso e sejamos gratos a Cristo, porque se eu meditar sobre isso, a gratidão a Deus, ela não vai nascer, ela vai aflorar com força dentro de você. Vamos orar para finalizar o nosso momento, a nossa célula Gileade online. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós pedimos, unimos a fé nesta noite, Espírito Santo, para que o Senhor venha trabalhar cada vez mais profundo em nossos corações, despertando, meu Deus, a tua identidade,
despertando propósitos, meu Deus. Eu creio que o Senhor quer despertar propósitos, porque desde da célula passada o Senhor vinha trabalhando sobre propósito. Senhor, trabalha, desperta, destrói a cegueira. Oração, Senhor, liberta das prisões, em nome de atos na vida deste povo, na casa, na família deles, Senhor. Faz um reboliço, meu Deus, destruindo todo o mal, Senhor, e trazendo a vitória. Em nome de Jesus nós te pedimos, traz cura para a alma, para essas pessoas que estiverem precisando, traz cura, tira a cegueira física e espiritual que é a vida deste povo. Espírito Santo, desperta essas pessoas a olharem para o redor, para ver as pessoas que o Senhor a elas, Senhor, para levar até ti, meu Deus, que elas cumpram o propósito Senhor, na vida delas nesta terra. Para isso capacita, dá intimidade, envolve em tua presença, chama para uma comunhão profunda contigo a este povo, Senhor. Em nome de Jesus eu clamo, em nome de Jesus, e me coloco nesta oração, porque eu também preciso, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus é o que eu te peço, nós te pedimos e te agradecemos na certeza da resposta, meu Pai. Amém, meus amados. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E deixo com a igreja, caso você esteja buscando uma igreja, não tenha se encontrado, está buscando, está afastado, está frio, está aí o convite para a nossa igreja quadrangular, num culto de domingo às 16 ou às 19 horas, no bairro do Portal, Rua Eucaliptus, número 856. Também, se você precisar de... não tenho forças, Mila, para... São tão difíceis na minha casa que eu não tenho nem força de sair para... Eu preciso de alguém que venha aqui para que eu possa conversar, que possa orar na minha casa por mim. Entre em contato no privado e fale que você precisa de uma oração no seu lar. Vou comunicar aos pastores. Estou em São Paulo, eu estou na minha terra, Salvador, vou passar aqui um tempinho, então não vai ser eu, mas a pessoa que for será a pessoa certa para orar por você. Lembre-se disso, tudo Deus em vão. Nem as pessoas que são colocadas em meu caminho para me ajudar são em vão. Eu deixo esse caso a Mila, eu não estou em São Paulo, estou em outro lugar, ou eu não quero ninguém vindo aqui, não precisa, eu só quero dar o meu nome para oração, então você pode fazer isso, vai ser colocado no caderno de oração, estaremos você intercedendo pela sua vida. Faça isso no privado, você pode me chamar. Vocês, que Deus te dê uma semana abençoada, maravilhosa, que traga esse despertar sobre a vida de vocês. No nome de Jesus, Deus abençoe cada um de vocês, meus amados. Paz seja convosco no nome de Jesus.